Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do preparatório. E hoje a gente vai abordar o tópico 3 do BNB. O que eu estou falando aqui? Estou falando sobre funções, equações e inequações de primeiro e segundo grau, exponencial, logaritmo. E aí a gente vai ver os problemas, gráficos e conceitos. Primeiro ponto, não se amedronte. Parece muita coisa, só que no final das contas existe uma diferença bem clara entre função, inequação e equação, certo? Eu vou te explicar rapidinho qual é a diferença entre eles, porque esse negócio de primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo são só os tipos. E aí cada tipo vem com um detalhezinho que eu vou te explicar durante as questões. É bem tranquilo. Primeiro, o que é função? Função é um link entre um número que é a pergunta e um outro que é a resposta. Aí quem é que faz esse link entre esses dois? É a função, certo? Inequação e equação são bem mais parecidos. O que é isso? Pensa comigo. No português, a gente tem perguntas, frases interrogativas. A gente tem também frases expositivas, exclamativas, que não precisam daquele ponto de interrogação. Até aí tudo bem. Só que eu tenho orações com verbo transitivo, tenho orações com verbo de ligação, tenho orações com verbo transitivo direto ou indireto, e aí tudo bem. São várias coisas que no final é só uma frase. Na matemática, a gente vai chamar de sentença uma frase matemática. Então, uma equação é uma sentença que tem um igual. Oh, sentença com o símbolo igual. O igual. E aí na equação é com um símbolo que não é igual, certo? Então, sentença com o diferente, no caso. O diferente, ele se abre em duas opções, maior que ou menor que, certo? Aqui é a diferença básica. Ó, função é um link entre um número que é a pergunta e um número que é a resposta. E como é que ela é feita? Ela é feita através de uma equação ou de uma inequação. Até aí tudo bem. Agora, a inequação e a equação é a frase. Aquele 2x mais 1, aquilo ali é uma equação. Se tiver o igual, é uma equação. Se tiver um menor que, é uma inequação. Certo? E aí a questão do grau, primeiro ou segundo, é só uma questão de dificuldade. Ah, professor, mas eu nunca aprendi a equação de segundo grau, não sei nem o que é Bhaskara. Aí talvez a gente precise, talvez não. As questões de concurso, elas não te pegam no pé no sentido da teoria bruta. Elas pedem mais prática em resolução de questão e interpretação de texto, podemos dizer assim. Nossa primeira questão aqui, eu quero o conjunto solução, ou seja, a resposta, dessa inequação. Observa que isso aqui é um sinal de maior que. A boquinha aberta sempre aponta para o maior. Então, 9 menos x² é maior do que zero. Como é que eu resolvo isso? Eu vou resolver como se fosse um igual. Vou jogar o cara para o outro lado. 9 é maior do que x². E aí eu vou passar o quê? Vou passar a raiz. Por que a raiz? Porque a raiz é o inverso da potência 2. Então, passo raiz quadrada. Então, a raiz de 9 é maior do que a raiz de x². A raiz de x² é x. E a raiz de 9 é 3. Então, eu tenho que o meu x é menor do que 3. Ou 3 é maior do que x. Ou só importa a ordem de leitura, né? A boquinha grande está pro 3. E a boquinha menor está pro x. Então, a gente já tem essa resposta. E aí? Quanto é a raiz do 9? A raiz do 9 é 3? É possível. Mas também pode ser menos 3, né? Não. Ou raiz do 9. No caso aqui seria mais ou menos 3. Mas como é que o x é menor do que 3 e menor do que menos 3? Então é porque ele está preso. Está preso aqui entre esses dois números, certo? Letra B. Tá maior do que o menos 3 e menor do que o 3, certo? Se ficou um pouco confuso, o lance é que, tipo, a raiz do 9, ela é mais ou menos 3. Então, o que acontece? O meu x, ou ele vai ser menor
do que 3, ou o vai ser menor do que o menos 3 vai ser maior do que ele. Cuidado mesmo. Então isso quer dizer que o x vai estar preso entre esses dois números, certo? Ah, mas tem a letra A também. Mas a letra A, isso aqui é um absurdo. Não tem como um número ser maior do que 3 e menor do que um número negativo, certo? É um erro de sinal, erro proposital de sinal aqui na alternativa. Então, só me resta essa alternativa letra B. E outra coisa, quando eu tenho uma inequação, a resposta é um intervalo. Não é um número exato, beleza? Vamos aqui para a próxima. Vamos lá, estou tentando trazer um pouquinho de cada exemplo. Lembra o seguinte, as questões de equação de primeiro grau, normalmente elas vão vir envolvidas com sistema, certo? Sistema é um conteúdo à parte, deixa eu te mostrar aqui. É um conteúdo à parte aqui do tópico 4, certo? Então, esse sistema linear com a equação de primeiro grau vai vir na próxima semana, ok? Essa semana eu estou te mostrando um pouquinho mais sobre exponencial, logaritmo, inequação, coisas que são um pouco fora do comum. Só que se aparecer questão, tem que garantir, certo? Então, vamos lá. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico representado por A, sempre positivo. Por conta de que o atributo A assumirá valores muito altos, o índice L será montado pelo setor técnico, foi concebido pelo log, aqui é na base 10. Isso aqui o L é o log na base 10 do A. Professor, nunca aprendi log. E agora, como é que eu resolvo essa questão? Paciência, vamos ver aqui. Eu vou te mostrar nessa questão um pouquinho sobre log. Tudo que a gente vai precisar para resolver ela. Normalmente, as questões não vão te pedir propriedades complicadas. Elas vão te pedir o conceito básico, que é isso que eu vou te mostrar agora. Se tu sabe o que é uma potência, se tu sabe que 2 ao quadrado é 4, que 2 ao cubo é 8, tu sabe log. Beleza? Então, ó. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado nos próximos 5 anos que o atributo A seja igual a quanto? Então, ó, é o seguinte. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que no momento 1, o meu L está travado em log de A na base 10. No momento 2... o meu L vai subir 2 pontos, ou seja, meu L novo, ele é o L antigo, mais 2, certo? Então, o que é que tem que acontecer com esse cara para ele poder adicionar 2, beleza? Observa, porque o que acontece é o seguinte, meu L novo vai ser igual ao log de A na base 10. Até agora eu não usei nada de log, eu estou só copiando, mais 2. E aí a minha pergunta é, o que é que tem que acontecer com o A para esse cara dar certo, né? Então, vamos aqui, ó. Quando eu falo o que é o A aqui já é a teoria de log. Quando eu pego isso aqui e quero isolar este rapaz, eu digo o quê? Eu digo que o A é o 10 da base elevado ao L. Beleza? Ok. E aí, isso aqui é a mesma coisa do que está escrito ali. O log de A na base 10 é igual a L. Isso quer dizer que o A é igual a 10 elevado a L. Beleza. Porém, o que é que a gente vai ter que descobrir aqui? A gente vai ter que descobrir um jeito de somar 2 nesse L. Certo? Ora. Para eu somar 2 nesse L aqui, eu precisaria de multiplicar isso aqui por 10 elevado a 2. Porque aí ia aparecer 10 elevado a L vezes 10 elevado a 2. Mesma base, as coisas se somam. Ótimo. Então, o que vai ter que acontecer é, eu vou ter que multiplicar 10 elevado a 2 dos dois lados. Eu vou ter 100. 10 elevado a 2 é 100. 100A é igual a 10 elevado a L mais 2. Quando eu faço isso, agora sim, eu vou conseguir um L que é igual ao L mais 2. Certo? Por quê? Porque agora eu vou voltar para a ideia do log. Voltando para a ideia do log. Eu tenho o quê? Eu tenho que meu A vai entrar aqui dentro. Só que agora são 100A. Beleza? E aí, ó, eu vou ter o L, que agora é L mais 2. L mais 2. Igual a quê? Igual a log. Na base 10. De 100A. Então, pro meu L
virar L mais 2, meu A precisa virar 100A. Então eu preciso... O que é que eu preciso fazer com A? Multiplicar por 100. Aumentado em 100 unidades? Não, porque aumentado é soma. A 100 vezes o atributo A atual. Letra E. Certo? Aí, professor, o que é que você fez? Eu só usei propriedade da definição do log. O log de A na base 10 é igual a L. Isso aqui é a mesma coisa de A isolado ser 10 elevado a L. Ah, mas não entendo com letra. Pois vamos com número. O 2, o log de 100 na base 10 é quanto? É 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 é 100. Então, quando eu voltar, eu boto esse cara aqui embaixo, boto esse cara aqui dentro e esse rapazinho de cima na resposta. Certo? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é uma questão um pouco legal, peculiar, que eu encontrei fazendo a pesquisa para esse vídeo. Ele está dizendo o seguinte: sabemos que G é uma função par e está definido em todo domínio de f. A função f pode ser escrita assim, é uma função de segundo grau. E aí a pergunta é, se o f de 1 é 7, qual é o valor de f de menos 1? Se liga. Professor, o que diabo é par? Par para mim é par ímpar, não tem nada a ver com função. Uma função par, ela tem a seguinte propriedade. Quando eu inverto o sinal do rapaz, a resposta é a mesma. Lembra que função é um link, né? Um link entre pergunta e resposta. Então, se eu pergunto com x e pergunto com menos x, eu vou ter a mesma resposta. Bom, isso aqui é uma função par. O que é que a gente vai descobrir agora? A gente vai brincar com as informações. O f de 1 é 7. Então, quando eu jogar x igual a 1, é para dar 7. Então, vamos lá. 7 é igual a 1 ao quadrado, mais k vezes 1, mais o g de 1. Certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que 7 é igual a 1, mais k, mais g de 1. Vou jogar tudo pro outro lado e ficar só com g de 1. Na verdade é assim, né? 7 menos 1, 6, menos k, igual a g de 1. E daí? E daí que o g de 1 é igual ao g de menos 1, certo? Então, quando eu for descobrir o f de menos 1, eu vou usar essa informação. Quanto é o f de menos 1? Aí eu tenho que descobrir jogando, trocando todos os x's por menos 1. Vai ser menos 1 ao quadrado, mais k vezes menos 1, mais g de menos 1. Professor, se tem a função par, tem a função ímpar? Tem. A função ímpar, ela é bem parecida, só que ela me dá o quê? Que g de x é igual a menos o g de menos x. É como se meu sinal pulasse para fora, certo? Só por uma questão de informação aqui. Agora, a gente vai ter o quê? Menos 1 ao quadrado é 1, menos k, né? E mais g de menos 1. Quanto é g de menos 1? Isso aqui, mais 6 menos k. Ora, né? O k cancela com o k e ser mais 1 é 7. Então, f de menos 1 é 7. Muito bom. Muito, muito bom. Letra A. Então, o que é que a gente descobriu? Que a função f também é par, né? F de 1 é 7, f de menos 1 também é 7. O f também é uma função par. Nessa questão aqui, nós temos mais uma de log. Sabendo que x e y são números reais, tais que tem aquilo ali. Lembrando que aquele chapeuzinho ali é um elevado. Conclui-se que x é igual a quanto? Aí tem as opções de log. Nós vamos ter aqui que usar a definição de log que a gente já usou e a propriedade mais comum do log, que é a propriedade do peteleco. E como é que a gente vai fazer isso? Ó? A ideia principal de log é tipo assim, se eu tenho um número c, ele é igual ao log de a na base b. Lembrando que a, b e c aqui são números, a gente vai só posicionar eles, não tem muito problema. Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar o b, jogar pro outro lado, só que eu jogo embaixo do c. Joguei embaixo do c e seguro o a aqui desse lado. Beleza. Então, se eu quero isolar o x que está bem aqui em cima, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso meio que voltar nessa relação aqui, ó. É como se o y estivesse na posição A, o 5 na posição B e o 3x na posição C.
Então, quando eu fizer de volta, eu vou ter o quê, ó? O C, quem é que tá na posição C? 3x. 3x. É igual ao log. Quem é que tá na posição A? Quem tá sozinho? O y. E quem é que tá na posição B? Que é a base, o 5. Beleza. Então, agora ainda não tem a resposta, ainda não tá isoladinho. Eu vou fazer x é igual 1/3 vezes o log de y na base 5. Por que 1/3? Porque ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Mas não tem essa resposta. Até aí tá tudo bem. O cálculo tá errado? Não. Só não tem essa resposta. Por quê? Porque ele quer que tu mexa mais. Qual é que diz a propriedade do peteleco do log? Qualquer número que vier na frente multiplicando, ele pode ser petelecado lá para o expoente do y, certo? Então eu tenho ó, que x é igual ao log de y elevado a 1/3 na base 5. Elevar a uma fração. O que é elevar a uma fração? Elevar uma fração é a mesma coisa que passar uma raiz, certo? Então, como eu estou elevando a 1/3, essa raiz é a raiz cúbica, beleza? A gente ficaria com essa resposta essa alternativa como resposta, certo? Vamos aqui mais uma de inequação. Essa aqui é boa porque a gente vai usar tanto o raciocínio de equação quanto de inequação. Ó, no conjunto dos números reais, considere as duas inequações abaixo. Ok. O número x, que é a solução da inequação 2, também será a solução da inequação 1, somente se for solução da inequação tal. Complexa. E grande essa questão. Porém, vamos lá, tem jeito para tudo. A gente vai responder primeiro a inequação 2, porque ele está falando o x, que é a solução da inequação 2. Então, quando eu botar aqui, ó, eu trago o x para cá, para esse lado, fica o menos x vira mais x, maior do que 10. Esse 6 é para lá, eu vou ficar com 2x, maior do que 10 menos 6. Então, meu x tem que ser maior do que 2. Por quê? Porque 2x é maior do que 4, simplifica por 2, então meu x tem que ser maior do que 2. Até aqui tá fácil, O problema é a primeira ali. A primeira ela é uma inequação de segundo grau. Quando eu tenho uma inequação de segundo grau, eu preciso primeiramente arrumar ela, deixar ela o mais bonitinha possível, porque ela não sai que nem essa aqui de primeiro grau. Então vamos lá. Eu tenho o quê? Eu vou jogar todo mundo pra cá. Eu vou ficar com 0 é maior, né? No caso aqui, x0 é maior do que x ao quadrado, menos x mais 1, menos 5x mais 7. Então, o 0 é maior do que x ao quadrado, menos 6x mais 8. Certo? Eu posso escrever isso aqui assim também, ó. Isso aqui é menor do que 0. 0 ser maior do que ele é a mesma coisa dele ser menor do que o 0. Ok, e agora? E agora a gente precisa saber onde essa equação, onde essa coisinha de segundo grau, ela é negativa. Por que negativa? Porque é menor do que 0. Como é que eu sei isso? Eu preciso fazer um estudo do gráfico. Aí agora eu preciso que tu saiba o que é Bhaskara, o que é delta, o que é soma produto, o que é um gráfico. Tu saiba o que é uma equação de segundo grau, certo? Pontos importantes. Se nosso delta aqui é b ao quadrado menos 4ac, famosa fórmula de Bhaskara. Quem é A, B e C? O A, o B e o C são os acompanhantes. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? Ninguém. Se não tem ninguém, é porque é 1. Quem é que está acompanhando o x sozinho? É o menos 6. Quem é que está sozinho ali no pagode, sem x, é o 8. Então a gente vai usar esses numerozinhos para descobrir o delta. B ao quadrado é 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, a gente vai ter o seguinte, o delta vai ser 36, 8 vezes 4 é 32, menos 32. O delta é 4, o que é bom. Por quê? Porque se nosso delta fosse 0 ou negativo, a gente teria uma situação um pouco diferente. Se nosso delta é positivo, a gente vai ter duas respostas. Se nosso delta é negativo, a gente não tem nenhuma resposta. Se nosso delta é 0, a gente tem duas respostas iguais. No final, a gente tem só uma resposta. O que acontece agora? A gente vai ter que descobrir as raízes. O que são as raízes? Quando a gente tem um gráfico, uma equação de segundo grau, ela é uma parábola, um Uzinho. E esse Uzinho, ele toca o eixo Y, que é o eixo em pé, e o eixo X, que é o eixo deitado. O eixo Y vai tocar no 8, sempre toca no C. Então, ele vai vir uma coisa assim.
Por exemplo, assim. Ah, por que ele tem a boquinha para cima? Porque o meu A é positivo. Se meu A fosse negativo, a boquinha ia ser para baixo. Bem aqui é o 8. E meu lance é, que números são esses aqui, ó, que corta o x? Então eu preciso descobrir a partir do delta. X, que é fórmula, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos b é menos 6, fica positivo. Quanto é a raiz de 4? É 2. E quanto é 2a? 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho duas respostas aqui. 6 mais 2, 8. Por 2, 4. 6 menos 2, 4. Por 2, 2. Então, esses números aqui são 2 e 4. Se meu x estiver entre 2 e 4, vê que ele está tipo dentro do buraco aqui. E dentro do buraco é para baixo do eixo y. É o negativo. É exatamente o que a gente quer. A gente quer o quê? Que nosso x esteja entre 2 e 4. Ok? A resposta da segunda é x entre 2 e 4. 2 e 4. Beleza. Só que a nossa resposta é a mesma, né? O x ele tem que ser maior do que 2 pela equação 2. E ele tem que estar preso entre 2 e 4. Então, nossa única alternativa seria os x que estão entre 2 e 4. Porque, em particular, eles são maior do que 2. Ótimo. Bora lá ver onde é que tem essa resposta. Onde é que tem isso, né? Bom, a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Essa alternativa aqui, ó, tá te dizendo o quê? Que o x, ele é maior do que 4. Não podemos. Essa alternativa aqui tá te dizendo o quê? 4x é menor do que 16. Então, o x é menor do que 4. Faz sentido, certo? Faz sentido. Só que era bom se a gente tivesse também uma restrição, ele é menor quanto que 4. Essa daqui, eu vou ter que meu x é maior do que 4 também. Furada. Essa daqui eu vou ter o quê? X mais 1 maior do que x mais 9. Isso aqui eu vou ter uma inconsistência. Porque quando eu mexer com essa equação, vou ter o seguinte, ó. X mais 9. Quando eu jogar o x para lá, eu vou ter 0x maior do que 8. Isso aqui é furada, total. E essa última aqui eu vou ter o seguinte. 1 por x menor do que 1 por 4. Quando eu fizer meus por extremos, eu tenho que o x é maior do que 4. Bom, e agora? E agora eu tenho duas alternativas que têm sentido. Seriam a letra A e a letra E. Mas e aí? A letra A está te dizendo que menos x menor do que menos 4. Quando eu inverto o sinal, o x é maior do que 4. É o que eu quero? É o que eu quero? É não, né? Não quero isso. Também não quero isso, que é a mesma coisa. Então só sobra a letra B, que é isso aqui, ó. A questão é um pouco longa, mas deu tudo certo. Vamos lá, depois de toda aquela complicação de log, de equação de segundo grau, a gente vai para umas coisas mais simples para encerrar, que é a equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau, ela se resolve muito parecido com raciocínio lógico com regra de 3, certo? Então, ó, na figura abaixo, a gente tem o gráfico da função que associa o volume de gás consumido pelos domicílios de um município e o valor pago nesse consumo. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é de... Se liga aqui, ó. Quando eu consumo 2 metros cúbicos, eu pago 14 reais. E quando eu consumir 7 metros cúbicos, eu pago 35 reais. Professor, eu preciso botar isso em uma equação? Não, você pode resolver do jeito óbvio. Bom, eu vi que daqui para cá aumentou 5. 5 o quê? 5 metros cúbicos. E daqui para cá aumentou o quê? Aumentou 20 reais, 21 reais, né? Então, 5 metros cúbicos custaram 21 reais. Então, quanto é que custa 1 metro cúbico? X. Então, eu tenho que 5x é igual a 21. E o x é igual a 21 dividido por 5. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter 4. Botar a vírgula, bota o 0, o 2 e matou a letra D. Professor, mas onde é que está a equação? Está bem ali, quando você resolve a regra de 3, certo?
Essas questões de gráfico de equação de primeiro grau, elas podem ser muito mais facilmente resolvidas por regra de 3, certo? Vamos lá, não se esquece aí de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal para dar uma força pro nosso preparatório. Tá tendo preparatório CNU, preparatório BNB, quase todo dia sai vídeo. Vamos lá, nossa última questão de hoje é questão de equação de primeiro grau. A gente tem informação aqui sobre o PNV de 2009. A malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem cerca de 62.868 km a mais do que as estradas pavimentadas. Então eu vou dizer o seguinte, NP é não pavimentada. E ele está me dizendo que ela tem 62.868 km a mais do que as estradas pavimentadas. Vou botar PV de pavimentada. Qual é a segunda informação? Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 o sextuplo de extensão das pavimentadas. O sextuplo é 6 vezes o PV. Beleza. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? E agora? E agora a gente tem as duas frases, as duas equações, as duas informações, ambas se referindo ao não pavimentadas. Ora, então a gente vai pegar isso aqui e igualar isso aqui. No final, eu vou igualar essas aqui, ó. Eu tenho 6 PV mais 393 é igual ao PV mais 62.868. Aí aqui é só brincar, joga o PV pra cá, joga o número pra lá. Então, ó, aqui são 6 e aqui é 1 PV. Quando eu fizer a subtração, eu vou ter 5 PV. Quando eu jogar pra lá, aqui tem que fazer a continha. Menos 393. Aqui vai dar 5, aqui eu peço emprestado. Aqui vai dar 7. Ficou 7. 4, 6, 2. Então, 62.475. Só me resta então dividir esse número aqui por 5. Que a gente vai fazer lá naquele cantinho ali. Dividido por 5. Vamos dividir aqui por 5 e encontrar nossa resposta. Vai dar 1. Baixo 2. Vai dar 2. Baixo 4. Vai dar 4. Baixo 7. Opa. 7. Vai dar 9. Baixo 5. Vai dar 5. 2.495. Letra A. 2.495, letra A. Então, por hoje é só. Nosso foco maior foi no que é mais complicado. Log, equação de segundo grau e inequação. Só que lembre-se que aquilo ali é a menor parte da prova. A maioria vai ser nesse estilo aqui. Questões bem tranquilas, que você pode até resolver com regra de 3, certo? É uma coisa mais light. O que eu quis trazer foi... Sempre vai ter uma coisa que vai te complicar e você não pode errar aquilo ali, certo? Todo ponto é ponto, beleza? Pois, valeu, um abraço e até a próxima.